Meu nome é Camila Rocha, e aos 36 anos descobri que minha família nunca me enxergou como filha. Para eles eu era uma solução, uma conta bancária com pernas. A pessoa que aparecia sempre que algo dava errado. Na noite em que perdi o maior contrato da minha empresa, achei que ouviria uma pergunta simples. Você está bem? Mas ninguém perguntou. Minha irmã, Vanessa, foi a primeira a falar. E agora? Quem vai pagar a parcela do meu carro? Ela disse aquilo antes mesmo de eu tirar a bolsa do ombro. Minha mãe concordou, com a cabeça como se aquela fosse realmente a maior preocupação da casa. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Então caminhou até meu antigo quarto e começou a colocar minhas roupas dentro de uma caixa. Foi naquele momento que percebi que eu nunca tinha sido parte daquela família. Eu era apenas útil. Tudo começou naquela sexta-feira. Eu era proprietária de uma empresa especializada em restauração de imóveis litorâneos. Casas destruídas por tempestades, enchentes e anos de desgaste causado pelo mar. Foram anos construindo aquele negócio. Anos trabalhando enquanto outras pessoas dormiam. Naquela manhã, porém, um investidor desistiu de um grande projeto. Em menos de 10 minutos, perdi um contrato que representava boa parte do faturamento anual da empresa. Foi um golpe duro, mas não o suficiente para me destruir. Eu já tinha reconstruído coisas muito piores. O problema não era o dinheiro. O problema era saber que ninguém da minha família sequer perguntaria como eu estava. Mesmo assim, fiz a viagem de 3 horas até a cidade onde cresci. Durante 18 meses, eu havia dividido minha vida entre 2 lugares. Depois que meu pai sofreu um problema cardíaco, me mudei temporariamente para ajudá-los. Eu pagava contas, resolvia problemas, cobria despesas, fazia o que fosse necessário. Quando cheguei naquela noite, percebi 2 carros extras na frente da casa. Sinal de que alguma decisão já tinha sido tomada sem mim. Assim que entrei, Vanessa soltou um sorriso irônico. Então é verdade. Você perdeu o emprego? Respirei fundo. Não perdi o emprego. Perdi um contrato. Ela deu de ombros. Para ela, era a mesma coisa. Para ela, eu era apenas a pessoa que pagava as contas. E eu ainda não sabia que aquela seria a última noite que pisaria naquela casa como filha. Porque algumas horas depois, tudo mudaria para sempre. Se esta história já fez você lembrar de alguém que só aparece quando precisa de algo, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. O que aconteceu depois mudou a vida de toda a minha família. Quando saí daquela casa naquela noite, não chorei. Talvez porque a dor fosse antiga demais. Durante anos eu fui a pessoa que resolvia tudo. Pagava contas, ajudava meus pais, cobria despesas da Vanessa. Sempre que surgia um problema, todos olhavam para mim. Mas bastou eu perder um grande contrato para descobrir quanto realmente valia para eles. Nada. Voltei para Mará Azul, a cidade onde minha empresa funcionava. Lá estava minha verdadeira vida. Meu escritório, meus clientes e tudo o que construí com esforço. Naquela noite, minha sócia Renata viu a caixa que eu carregava e entendeu imediatamente. Eles fizeram isso de novo? Assenti. Desta vez foi diferente. Não, respondeu ela. Desta vez você finalmente enxergou. As palavras dela ficaram na minha cabeça. Mais tarde, sentei diante do computador e comecei a revisar todas as despesas que eu pagava silenciosamente para minha família. A lista era enorme. Impostos da casa, seguro residencial, parcelas do carro da Vanessa, outras contas que ninguém percebia, porque eu sempre resolvia antes que virassem problemas. Pela primeira vez decidi parar, não por vingança, mas porque percebi que ajudar alguém não significa carregar essa pessoa para sempre. Naquela mesma noite, cancelei todos os pagamentos que saíam da minha conta. 2 dias depois, o telefone começou a tocar sem parar. Minha mãe, meu pai, Vanessa, ignorei todos. Então recebi uma ligação do meu primo Rafael. Camila, acho que você precisa saber de uma coisa. Sua voz parecia preocupada. O que aconteceu? Chegou uma carta do banco na casa dos seus pais. Sua mãe entrou em pânico quando leu. Franzi a testa. Que tipo de carta? Não sei exatamente, mas ouvi eles mencionando seu nome. Meu coração acelerou. Meu nome? Eu nunca tinha feito nenhum empréstimo para aquela casa. Depois de desligar, fiquei olhando para o mar pela janela do escritório. Algo estava errado, muito errado. E pela primeira vez, comecei a suspeitar que minha família escondia um segredo que eu ainda não conhecia. Um segredo capaz de mudar tudo o que eu acreditava sobre eles. Se você acha que a história termina aqui, espere o próximo capítulo. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para não perder a continuação. Na manhã seguinte, decidi descobrir a verdade. Dirigi até Milvoli sem avisar ninguém. Desta vez eu não estava voltando para ajudar. Estava voltando para obter respostas. Quando cheguei, encontrei minha mãe, meu pai e Vanessa reunidos na sala. O clima era estranho, pesado. Quero ver a carta do banco. Falei sem rodeios. Minha mãe ficou nervosa.
Meu pai desviou o olhar. Vanessa pegou o celular, como sempre fazia quando não queria participar da conversa. Foi então que meu primo Rafael colocou alguns documentos sobre a mesa. Comecei a ler e senti meu estômago gelar. Durante anos, meus pais tinham tomado decisões financeiras contando que eu continuaria pagando tudo, sem me consultar, sem me avisar, sem sequer imaginar que um dia eu poderia dizer não. A pior parte não era o dinheiro, era a confiança quebrada. Minha mãe tentou justificar. Fizemos isso pela família. Olhei para ela e balancei a cabeça. Família não significa usar alguém até não precisar mais. Ninguém respondeu, porque todos sabiam que eu estava certa. Meu pai permaneceu em silêncio. Vanessa evitava me encarar. Pela primeira vez, eles perceberam que eu não voltaria a assumir todas as responsabilidades. Antes de ir embora, fui visitar a única pessoa naquela casa que realmente se importava comigo. Minha avó Helena. Ela estava sentada perto da janela, observando o jardim. Quando me viu, sorriu imediatamente. Aquele sorriso valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Sentamos juntas e conversamos por um longo tempo. Falamos sobre lembranças, sobre a vida e sobre coisas simples. Então ela mencionou algo que chamou minha atenção. Sinto falta daquela casa perto do mar. Olhei para ela. A casa onde a senhora morava? Ela assentiu. Os olhos ficaram cheios de emoção. Foi o lugar mais feliz da minha vida. Ela não sabia. Ninguém sabia. Mas eu guardava um segredo havia anos. Um segredo capaz de mudar tudo. Enquanto dirigia de volta para Mar Azul naquela noite, tomei uma decisão. Chegara a hora de revelar a verdade. E quando minha avó descobrisse o que eu tinha feito por ela, toda a família finalmente entenderia quem eu realmente era. Mas antes disso acontecer, eles ainda teriam que enfrentar as consequências das escolhas que fizeram. Se esta história está te prendendo até aqui, deixe seu comentário e inscreva-se no canal para não perder o capítulo final. Uma semana depois, levei minha avó Helena para um passeio. Não contei para onde estávamos indo. Queria que fosse uma surpresa. Quando chegamos à estrada da costa, ela começou a olhar pela janela com atenção. Então viu a casa. A pequena casa branca de frente para o mar. Ela ficou imóvel. Os olhos encheram de lágrimas. Não pode ser. Eu sorri. Pode sim, vó. Ela caminhou devagar até a varanda. Passou a mão na madeira como se estivesse reencontrando uma parte da própria vida. Por alguns minutos não conseguiu dizer nada. Apenas chorou. Então me olhou. Como você conseguiu? Respirei fundo. Era hora de contar a verdade. Eu comprei esta casa há 3 anos. Ela levou a mão à boca, emocionada. Você comprou? Assenti. Durante anos economizei parte do dinheiro da empresa. Quando descobri que a casa estava à venda, comprei sem contar para ninguém. Nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para Vanessa. Minha avó voltou a olhar para o mar. As lágrimas continuavam caindo, mas agora eram lágrimas de felicidade. Passamos o resto do dia ali, conversando, rindo, assistindo ao pôr do sol da varanda que ela pensava ter perdido para sempre. Enquanto isso, minha família começava a enfrentar a realidade. As contas chegaram, os pagamentos atrasados apareceram, e pela primeira vez eles precisaram resolver os próprios problemas. Algumas semanas depois, meu pai me ligou, pediu desculpas, disse que deveria ter me defendido. Minha mãe também tentou se aproximar, sem cobranças, sem pedidos de dinheiro. Talvez finalmente tivesse entendido que amor não é algo que se mede por sacrifícios. Vanessa demorou mais para aprender. Mas a vida sempre ensina quando ninguém mais consegue ensinar. Hoje continuo administrando minha empresa. Minha avó passa muitos fins de semana na casa da praia. E eu finalmente aprendi uma lição importante. Você pode amar sua família, mas não precisa carregar o peso dela para sempre. Porque às vezes a melhor resposta não é a vingança. É construir uma vida tão forte que ninguém mais possa decidir seu valor. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder nossa próxima história emocionante.